Então, no vídeo anterior eu mostrei como é que a gente colocava, né, vamos dizer, tudo isso que nós produzimos nesse projeto aqui dentro de um modelo como Third Person, por exemplo, né? E aí a gente viu que era só basicamente encaixar, né, as coisas lá dentro. Mas digamos que não seja essa a sua vontade, eu não quero fazer isso, eu quero, na verdade, criar o meu personagem. Eu quero, né, colocar todos os blueprints, mexer na câmera, colocar uma coisa diferente, né, tudo que setar lá os inputs que a gente já configurou, tal. Então, beleza. Então, se eu abrir o projeto de novo, né, eu vou estar aqui, a gente tinha parado aqui dentro desse blueprint, o character blueprint, né, que era onde nós configuramos aqui a máquina de estados, né, do nosso personagem. Então ele tem aqui, né, a gente já seta aqui as variáveis todas para ele funcionar, né? Então a gente já pegou as coisas todas dele aqui, ele já está, né, funcionando bem. A gente precisa agora, né, fazer o quê? Fazer com que os inputs, né, que a gente colocou automaticamente usando o third person, ele passe a prevalecer aqui, ou seja, vou configurar, vou criar o meu caráter, né? Eu não vou usar o caráter de ninguém, tá? Então, legal. Então, como que a gente vai fazer essa brincadeira aqui? Primeira coisa é o seguinte, eu vou criar, né, uma blueprint class. Então, vou pegar aqui o blueprint class, clico com o botão direito ali dentro do contents, por exemplo, e aí eu vou escolher aqui, ó, da classe character, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, automaticamente, quando ele for para criar isso aqui, eu vou usar aqui a classe de character. Né? Por quê? Porque a classe de character é a classe, né, que vai me permitir criar o personagem. Porque ela já vem lá, ela é herda da classe Pawn, que é a de cima, né? Ela já vem com os componentes de movimento e uma série de itens já pré-construídos. Feito isso aqui, eu posso colocar aqui o nome dela, vamos colocar aqui character BP, de character blueprint, tá? E aí a gente vai começar a programar esse cara. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, deu um duplo clique. Então, por padrão, ele vem com o Capsule Collider, né, que é esse colisor que vem aqui com essa setinha. Essa setinha ela aponta a direção, né, para onde esse personagem, por padrão, ele está olhando, né, ou seja, como se fosse o nariz dele, para onde ele está apontando aquilo ali. Ele vem aqui também com o Character Movement, que é responsável então para a gente fazer essas configurações, né, da movimentação do personagem. Né, aqui dentro, então, eu posso, por exemplo, configurar coisas, por exemplo, relacionadas ao movimento dele de caminhada. Né? Então, quando eu disse lá no outro vídeo que a velocidade máxima dele era 600, né, em caminhada, foi exatamente porque aqui eu posso configurar isso, mas se você quiser mudar isso para outro valor, também você pode mudar. Aqui, ó, que foi aquela propriedade que nós mudamos, né, lá no Z-Velocity, né, para que o pulo dele fique mais assim, menor, né, ali dentro, e eu posso configurar, né, N coisas, velocidade que ele está nadando, velocidade que ele voa, tá? Então eu posso customizar N itens aqui dentro do componente chamado componente character. Então sempre que você tiver aí do seu personagem que ele não está se comportando de forma alinhada aí com a sua, como é que fala, o seu deslocamento, com a sua animação, você pode alterar essas propriedades aqui sem o menor problema. Bom, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, tem um componente mesh, nesse componente mesh aqui eu vou incluir o meu personagem, porque ele já nasceu aqui com uma mesh. Então aqui, ó, dentro dessa aba mesh, quando eu abro aqui, ele vai trazer para mim todas as meshes, né, que existem dentro do projeto. E aí você tem que lembrar qual que era a mesh do seu personagem. Então no nosso caso, como só tem o personagem, né, ele trouxe a mesh aqui para mim. Eu vou ajustar, né, isso aqui para ele ficar dentro aqui do colisor, ó, legal. Ah, eu estou puxando aqui, ele está me atrapalhando, que ele está andando de 10 em 10. Então desliga aqui o snap. Né, e aí você pode andar aí, ó, com a liberdade que você quiser. Mesma coisa eu vou fazer para a rotação, né? Então ele tem que, o rosto dele aqui, ó, tem que estar apontando para onde a seta está apontando. Então vamos lá. Então ele está apontando agora para frente aqui. Né? E aí eu posso pegar aquela classe que a gente construiu lá e associar ela aqui. Então vamos colocar aqui o caráter AnimeBP, né, que foi aquele que a gente acabou de construir a máquina de estados dele lá, e aí automaticamente ela já é atribuída a ele aqui. Legal. Então para o personagem, né, o que a gente vai trabalhar
é exatamente, né, essas questões aqui. O que a gente precisa agora é incluir, né, os outros componentes, como por exemplo o componente de câmera. Né? Então esse personagem, por ser um third person, ou seja, vamos colocar um personagem de terceira pessoa, né, porque se ele fosse first person não fazia sentido fazer essas animações, as coisas todas para ele, porque não seria visto. Né? Então a gente vai incluir esses componentes aqui. Então vou selecionar aqui no Capsule Component, né, e vou dar aqui um ADD, e aí eu vou procurar aqui, ó Spring Arm. O DK, vou dar um nome para ele aqui de câmera Boom. Tá. Ela tem esse conceito de braço, né, da câmera, porque às vezes, por exemplo, se você está andando de costas, pode ser que você encoste a câmera numa parede ou num objeto, alguma coisa nesse sentido. E a ideia aqui do braço é dar uma certa mobilidade, ou seja, se essa câmera ela tem um colisor, ela não pode enfiar para dentro da parede, porque senão você não vai ver seu personagem passar via parede, tá? É o interno do modelo. Então ela meio que, tipo, usando essa parte do braço, ela vai fazer com que essa câmera se aproxime do personagem. E aí o jogador vai perceber nessa movimentação e falar, opa, peraí, tem alguma coisa agarrando aqui atrás, tá bom? Então legal, criei ali o Camera Boom, né? Eu vou agora no painel detalhes dele aqui, né, e vou marcar aqui, ó, o Palm Control Rotation. Então, para não ter que ficar procurando essas coisas aqui, ó, eu posso digitar aqui, ó, Rotation, aí, ó, Use Palm Control Rotation. Então, nós vamos marcar essa opção aqui, né, para que a câmera, né, ela se rotacione de acordo com a rotação do personagem, porque senão, como a câmera ela não está dentro da mesh do personagem, então quando eu rodar a mesh do personagem, a câmera ficaria parada, ela não sofreria influência dessa rotação. Então a gente tem que marcar essa opção aqui. Então o que eu vou fazer agora, eu vou pegar aqui o Camera Boom, vou usar aqui vamos dizer, o deslocamento aqui, né, o componente de transform, e vou alterar para que essa câmera fique mais ou menos próxima ali ao ombro dele. Tá? Ah, professor, por que tem que ser no ombro? Não, só por uma questão de preferência aqui. A câmera se ajusta e coloca do jeito que você quiser. Enfim, depois que eu fiz isso, então, né, eu vou adicionar uma câmera aqui ao meu personagem. Então, é a câmera... Opa, peraí. Câmera. Então tem aqui, ó, tem câmera e tem o cinecâmera, tá? Então aqui é o câmera. O cinecâmera é mais para passeio de câmera e outras coisas que você poderia incluir ali. Pode deixar o nome dela como câmera mesmo, mas coloca ela dentro do braço, né? Então automaticamente quando eu coloco ela dentro do braço, ela se ajusta na posição lá. E aí, ó, vamos tirar aqui esse cara. Eu vou pegar a câmera com ela selecionada aqui, eu vou zerar essas posições aqui para ela ficar na mesma posição do meu braço. Então, quer dizer, ela sobe, né, porque ela tinha uma posição relativa dentro do ambiente. Quando eu joguei lá para dentro, ela mantém essa posição para ela não perder o posicionamento. Só que ela fica em relação ao Camera Boom, que é o pai dela. Né? Mas eu zero aqui para que ela fique, né, exatamente no mesmo local onde está o Camera Boom. Ok? Então agora eu preciso no painel dela aqui desmarcar a opção de Use Control Rotation EL, ou seja, para ela não girar no eixo Z nessa brincadeira. Então eu vou vir aqui em Class Default. Então se você digitar aqui EL, ele já vai aparecer para você aqui, Use Control Rotation EL. Você desmarca isso, né, para evitar essa movimentação. Nós vamos fazer isso via código. Tá? Pode compilar aqui, vai dar tudo certinho. Não tem problema nenhum, né, com isso aqui. Então legal. Compilei, salvei, né, e agora a gente vai, ou seja, o personagem já está todo configurado, né, a gente agora vai fazer o quê? Nós vamos criar então os inputs, né, a parte da programação desse personagem aí. Então eu criei meu personagem, configurei, coloquei as coisas aqui dentro, configurei a câmera e vamos fazer essa outra parte aí agora, ok? Então eu vou vir aqui em Event Graph, né, então seleciono aqui na aba Event Graph. Deixa eu diminuir meu painel aqui, porque agora eu vou precisar de mais espaço aqui. Tá? E aqui dentro, ó, né, vamos ganhar um espacinho aqui. Eu vou começar a colocar os meus inputs. Então, o primeiro input que a gente vai inserir dentro dele aqui seria o input de Move Forward. Então, vou clicar aqui
move forward, opa, cadê? Ué. Move forward. Por que que ele não está aparecendo? Eu estou dentro do meu personagem e ele não está aparecendo. Viewport está aqui realmente. E aqui eu tenho meu event. Estou dentro do caráter BB. Então não estou no lugar errado. Será que não estou configurado com os inputs? Então vamos lá ver. Settings, Project Settings, Input. Input. Ah, tá aqui, ó. Ele não está mapeado, né? Os meus eixos aqui de input. Espera aí que eu tenho esse cara aqui, tem um backup desse sujeito aqui. Nós vamos já já incluir esse input aqui. Então, olha só. Import. Eu vou vir aqui na área de trabalho e aí eu vou pegar esse input aqui. Pá. Ok, legal. Aí ele já criou aqui para mim os inputs, tudo bonitinho. Só consertar aqui. Tava Muni, né? Muni Write. Feito isso, essa importação bonitinha aqui, né? Basicamente, para mapear os inputs aqui, ó, né, você vai clicar aqui no mais, vai definir um nome qualquer que você queira dar para esse input e tal. Vamos fazer um aqui para a gente, né, fazer. Então, ó, aqui, eu vou Access Map. Então, vou adicionar um aqui, vou dar o nome para esse input aqui de ataque. Tá? E aqui eu defino as maneiras como isso vai ser feito o ataque. Então, por exemplo, eu quero que a tecla G key não, vamos pegar aqui no teclado. Teclado, keyboard. E aí eu vou vir aqui na tecla G. Tá? Então, vou definir aqui que a tecla G vai ser o ataque. Assim como eu posso também, né, adicionar mais um e falar aqui, no joystick, no gamepad, o botão tal né, vamos dizer, special left é o ataque. Tá? Então, dentro da Unreal aqui, você define e mapeia todas as entradas que você quer dentro desse painel aqui de input. Né? E aí, o que eu fiz foi, eu exportei aqui para aquele arquivo, né? E aí depois eu importei o arquivo aqui, porque aí acaba que você começa a ter alguns inputs padronizados, fica mais fácil depois de você sair manipulando essas coisas todas. Tá? Então, beleza, só fechar aqui agora. Agora eu posso voltar lá no meu caráter Blueprint e aí eu vou achar o meu Move Forward. Agora está aqui, Move Forward. Né? Então, achei o Move Forward aqui e a gente vai começar a fazer a programação desse cara lá. Bom, quando a gente vai programar isso, a gente precisa de definir, nesse caso aqui de movimentação para frente, que às vezes você rotaciona o personagem e ele tem que passar a andar naquela direção aonde você rotacionou o personagem, certo? Então, a gente vai ter que fazer algumas manipulações, né, geométricas aqui com a programação para fazer com que todas as vezes que eu virar, ele passe a andar, ele entenda para frente como sendo aquela direção que eu estou apontando. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é botar ele para andar. Então, Add Movement. Então, eu tenho um Add Movement Input. Coloca esse cara aqui. Esse Access Value que ele está me retornando aqui, que é um float, né? Seria a intensidade, a escala com que ele vai andar. Seria a velocidade com que ele vai andar. Eu ligo ela aqui. O que eu preciso configurar agora é o Word Direction, que aí é exatamente para onde ele vai caminhar, que eu estava explicando aqui essa história. Por exemplo, se eu rodo o personagem e falo que ele sempre caminha num eixo Y ou X, em uma única direção, ou seja, eu não mudo essa direção quando eu rotaciono o personagem, ele vai começar a andar de lado, andar na diagonal, ou seja, eu estou apertando para frente e ele está andando de lado. Por quê? Porque, na verdade, eu não ajustei essa direção desse cara aí, tá? Então, beleza, vamos pegar aqui, então, a primeira coisa que eu preciso é pegar a rotação atual dele, então vou dar um get
control rotation ou get rotation control. Vamos lá, é control rotation mesmo. Get control rotation, certo? Esse cara que vai me retornar qual é a rotação, né, desse objeto. Né? Só que os componentes, eles retornam, vamos dizer assim, em vetores diferentes. Ou seja, tá vendo que a saída aqui, ó, é um rotation e a entrada aqui, ó, é um vector. Então eu vou precisar de fazer a transformação disso aqui, que era a transformação geométrica que eu estava dizendo para vocês. Então, clico com o botão direito, tem que ser em cima, tá, da saidinha, dou um split, e aí ele me abre e divide aquele componente de rotação em 3 eixos diferentes, no eixo Z, no eixo Y e no eixo X. Né? Então a gente vai usar aqui a rotação no eixo Z. Né? Então eu vou pegar aqui agora e vamos ligar nessa aqui numa outra, um get forward vector. Get forward vector, certo? E aí quando o retorno desse get forward vector, sim, passa a ser, né, algo ali dentro do meu Word Direction, certo? Só que aqui, ó, eu vou precisar, né, eu tenho outro problema de transformação. Aqui eu tenho um float e aqui eu tenho um rotation, né? Então eu vou precisar aqui usar aqui um break rotation. Espera aí, deixa eu lembrar aqui qual que era. Se eu não consigo ligar aqui direto, né? Então eu tenho que fazer um make rotation. Então vamos lá, make rotation. Aqui, make rotation. Beleza. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou ligar o IEL com o IEL aqui, beleza. Aí ele vai criar para minha rotação e aí vai me dar um vetor de rotação. Vou ligar aqui, no final eu ligo esse cara aqui no final. Ah, beleza. Então aí o que eu tenho? Aqui eu construir, né, a rotação, ou seja, eu pego qual que é a rotação atual dele, aí depois eu vou fazer que a rotação disso vai ser feita só no eixo Z, faço, né, ou seja, essa rotação somente nessa variável aqui, que se eu ligasse direto aqui, né, ele não daria, e aí eu vou pegar depois qual é esse novo vetor, né, que está apontando para frente e ligar aqui no vetor de direção. Então por isso que vai funcionar bonitinho aqui. Então, legal. Agora que eu fiz, né, isso aqui, eu preciso de configurar a outra input, né, que é para ele fazer a movimentação para o lado, para a direita. Então, tem lá o move right. Né? Cuidado na hora de puxar, para você não puxar a função. Né? Essa função aqui ela vai me retornar, vamos dizer assim, um valor disso, se ele está sendo pressionado ou não. E aí o que a gente quer não é isso, a gente quer o evento. Então, pega esse camarada aqui, né, desse camarada aqui que eu puxei, né, do move right, eu vou puxar agora do make rotator um get right vector. Então daqui, ó, eu consigo puxar aqui um get right vector, certo? E aí nesse get right vector eu vou, peraí que eu ainda tenho que duplicar aqui em cima esse cara. Para duplicar, gente, é Ctrl W. Você duplicou, então Ctrl C, Ctrl V, do jeito que você quiser. Tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, vamos ligar esse camarada aqui, né? Vou ligar a escala aqui. E aqui, ó, o get right vector, né, significa que eu vou pegar esse sujeito aqui e vou andar agora nessa direção. Ou seja, é para cá, que é para o lado, para lá, que é para frente, e as negativas disso passam a ser para trás e para a esquerda. Tá bom? Então, beleza. Agora que a gente já sabe, a gente já tem, né, o controle do personagem, ou seja, o nosso personagem, nesse ponto aqui, ele já anda para frente, para trás, para um lado para o outro. Tá? Então, agora a gente vai fazer aqui, né, os outros eventos. Os outros eventos aqui, a gente vai colocar aqui o jump, né, e o controle de câmera e o ataque, né, que a gente ainda não fez. Então, olha só. Vou criar aqui os de câmera. Então, os eventos que a gente colocou lá é o turn. Cadê o evento? Event turn, certo? Dentro aqui do event turn, né, a gente vai adicionar aqui a rotação, né,
que a gente vai fazer da câmera com o mouse. Então a gente vai puxar ali um Add Controller e ao Input. Então eu vou puxar esse cara aqui e vamos colocar Add Controller e ao Input. Né? Então basicamente esse cara vai fazer essa rotação para a gente, né, na câmera. Então quando eu pegar o mouse eu consigo rodar a câmera ao redor do meu personagem. Vamos colocar aqui um outro que vai ser o Lookup. Então lookup. No lookup aqui é para ele aproximar, né, a câmera quando você usa lá o scrollzinho do mouse, né, ou com o botão direito. Né, então a gente vai fazer esse cara com o Ctrl Input, aí só que agora a gente não vai rodar mais nesse eixo, né, que é o eixo Z, né, que a gente vai rodar agora no eixo Y, que é o Pinch. Então eu vou buscar aqui agora a DD Controller, né, e aí eu vou rodar aqui no eixo Y, tá? Então mesma coisa, conectei aqui, e aí ele vai, a câmera agora já vai funcionar. Falta agora a gente colocar aqui o jump e o ataque. Vamos puxando esses caras mais para baixo aqui. Então o jump é muito fácil, né? Eu vou colocar aqui o input dele é o jump, e ele tem uma função também chamada jump, né? Ou seja, do próprio caráter, do próprio Palm, próprio componente, tem a função de pulo, que era onde a gente configurava as coisas lá. E no ataque, então vamos colocar aqui ataque. Né? Eu tenho aqui o evento de ataque, e aí eu vou colocar os inputs para ele aqui. Ó. Pronto, espera aí. Não quero colocar isso marrom. O evento aqui de ataque. Espera aí, vamos fazer o seguinte, cara. Eu tenho o press release do jump aqui. Será que eu configurei o ataque lá com outro? Nós vamos lá voltar. Vai. Vem aqui, settings, input, cadê o input? Word settings. Input. Vamos abrir aqui o Access Mapping. Vamos, cadê? Não, é o burrão. Eu coloquei aqui o ataque como um eixo, né? Então vamos excluir esse cara aqui e ele tem que ser uma ação, né? Então por isso que ele não estava me dando lá o press e o release que eu precisava. Então vamos colocar aqui que ele vai funcionar com keyboard. Cadê a tecla? Opa, cadê a tecla G? Tecla G. Tá? Aí você pode somar, o cara tem que apertar Ctrl, Shift ou Alt ou qualquer outra coisa assim. Né? Então, beleza, fechei aqui, volto lá no meu caráter Blueprint, e aí eu vou vir aqui e vou procurar agora o ataque. Ataque. Pronto, tá aqui. Então aqui, agora sim, eu tenho. Então olha só que diferença. Todos os eixos, né, quando eu tenho qualquer tipo de input que envolve axis, ele envolve um valor, que varia de -1, né, a 1. Passando ali o 0 seria ele não está acionado, de -1 a 1. Então por isso que tem aquela funçãozinha da intensidade, para retornar isso aqui para você. Né, e aí por isso que eu consigo ligar isso aqui. No caso das ações, né, ou seja, isso aqui serve muito para controles que são analógicos, principalmente os controles de joystick. No caso aqui dos actions é só tá apertado ou não, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável aqui, booleana, e vou colocar atacando nela aqui. Eita, isso. Por padrão, vamos dar uma compilada aqui, né, se eu selecionar esse cara aqui, corta aqui esse IEL, né, ele não vai estar atacando. Então, beleza, vou puxar esse cara aqui, dar um set nela, dar um Ctrl para duplicar, porque eu vou fazer o seguinte, ó, pressionou, eu vou falar que ele está atacando. Soltou, eu falo que ele não está atacando. Certo? E eu vou usar essas variáveis aqui lá na máquina de estado do meu personagem para definir quando é que ele está atacando e quando que ele não está atacando. Ok? Então, olha só. Vou voltar aqui nas animações. Né? Então, eu não tenho animação de ataque aqui. Ó, tem animação de pulo, tem animação de movimento. Vou importar. Vamos dar um import nele aqui. Então, vamos lá, onde é que ele está atacando? Essa aqui, ó. Então, vou pedir aqui,
lembrando que eu tenho que configurar aqui o esqueleto dele, né? E dar um import. Tá lá. Ó. Então aqui ele está atacando. Vamos fazer que ele está fazendo o movimento do ataque. Então eu vou vir, legal, vou abrir aqui o meu aqui o character animation que está aqui, ó, que é esse cara aqui, não esse cara aqui, que ele já está aberto aqui. Vou abrir aqui, vou no Locomotion, tem a máquina de estado aqui, e aí eu vou puxar aqui, ó, esse cara aqui, que seria o ataque. Nome aqui, gente, pode colocar o nome que vocês quiserem, tá? Cliquei, defini a regra de transição para ele vir, a transição de regra para ele voltar. Bom, então aqui é o seguinte, né? Vou criar uma variável aqui também, posso só puxar aqui, ó, né, promote to variable, aí dou um nome aqui para ela de, pode ser atacando igual a outra, atacando, o padrão, né, dela também não está atacando. Então vamos voltar aqui no Locomotion e vou definir aqui a mesma regra lá, acabou a animação, ele volta. Então é o time remaining duration daquela animação. E aí eu puxo aqui e coloco aqui float menor. Float menor, eu coloco que é 0.2, que ou seja, 20% do final da animação, você começa a fazer o blending de retorno. Ótimo, bonitinho. Então agora, meu personagem, em teoria, salvei, né? Eu já consigo testar? Não. Por quê? Porque, por padrão, né? Ó, se eu der um outplay aqui, ó, né? O personagem que está aqui é o personagem que vem da Unreal, default da Unreal. Como é que você coloca o seu personagem para se movimentar aqui? Então agora eu vou ter que criar aqui, né, uma classe, ó, no character. Vamos lá, ó, botão direito aqui, criar uma blueprint, e aí eu tenho aqui, ó, play game mode, tá vendo? Então quando eu crio aqui uma classe do tipo game mode, eu vou definir, né, quem são os controladores do meu jogo. Então eu vou colocar aqui, ó, my game, meu jogo, né, eu que mando, pode fazer, né, o nome que você quiser aí dentro desse cara. Aqui ele já está colocando aqui a HUD bonitinha, eu vou colocar aqui quem é a classe, vamos dizer, a classe padrão de Palm. Aí eu vou falar que é o meu character BP, que é aquele camarada que eu configurei lá, fechei, compilei. Pode fechar aqui essas abas todas. No Word Settings, né, eu tenho que vir aqui, ó, Game Mode. Aí eu vou selecionar aqui, ó, My Game, tá? E para que eu não tenha que fazer isso para todas as cenas, né, eu posso vir aqui no Project Settings, tem aqui, ó, Maps and Modes, e aí eu vou vir aqui qual é a classe padrão, My Game, certinho. Então, vocês veem que são bastante detalhes aí que tem que configurar, muito lugar que tem que marcar, desmarcar, fazer as coisas todas, é bem, vamos dizer assim, trabalhoso. Mas enfim, no final tá aí, né, o nosso personagem, ó, desloca para frente, retorna. Opa, esqueci de marcar alguma propriedade lá da rotação, né? Ó, a câmera roda em volta dele, né? Eu tenho aqui eu estou sem mouse aqui, não vou conseguir fazer a rotação, vamos dizer, a simulação dele chegar perto. Mas enfim, ele pula aqui, né? E quando aperta a tecla G, ele não está atacando. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos arrumar aqui, né, essa questão aqui esse cara. Eu não setei aqui, né, a variável de atacando, então realmente ele não iria atacar, né, então fica difícil. Então vamos, ó, chega aqui, dá um break, né, e aí eu vou fazer o quê? Como eu quero pegar uma variável que está lá dentro do meu character blueprint, né, eu preciso de trazer ele para esse contexto. Então botão direito aqui, cast to, sempre que eu quero alguma coisa, né? Então dá um character, aí ó, cast to character BP. Então esse cara aqui agora vai passar a fazer parte do meu contexto, certo? Eu tenho que fazer, se eu estou dando um cast, significa que eu estou transformando alguma coisa em outra, né? Então eu tenho que trazer, o que eu estou transformando? Transformando o peão padrão nesse cara. E aí aqui, ó, né, eu vou buscar a saída dele,
E aí aqui eu vou achar a variável atacando, ó. Então, olha, vou pegar a variável atacando, que está lá no meu, né, quando que eu seto, quando eu aperto as teclas lá, os inputs, e vou fazer um set para a variável atacando que está aqui dentro do meu personagem, ó. Opa, não é como só atacando, isso. Vou fazer um set para essa variável que eu criei aqui, ó. Então, legal. Qual é o valor dela? É o valor que está vindo lá do personagem, tá? Então, compila, salva, né? E aí eu já consigo aqui, ó. Cliquei, agora aperto o G. Ah, legal. Então agora ele ataca, bonitinho ali, né? Pra gente. Então vamos ver onde é que foi que nós erramos lá no personagem. Vamos vir aqui no caráter BP, default class. Então tem aqui no caráter, vamos procurar aqui o rotation. Rotation. Use, peraí. Então o use control rotation está aqui marcado. Né? Deixa eu ver, pão. Deixa eu pegar aqui no Spring Arms. Câmera boom. Nesse cara aqui, ó, tá marcado aqui o Use Palm Control Rotation. Legal. Pá, 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 pá. No painel de detalhes do componente, né, eu tenho que desmarcar, que é esse caráter aqui. Eu tenho que desmarcar essa opção aqui para ele não sobrepor. Né? E eu acho que eu comi mosca em uma aqui, ó. Deixa eu ver. Tem mais uma. Deixa eu lembrar. The velocity. É na câmera. Então tem todo esse cara eu marco da câmera. Eu tenho marco. Deixa eu ver se é isso mesmo que ele está fazendo aqui. Tá bom. Tem Alt P. Não, não é o da câmera. Vamos desmarcar esse cara aqui no default class. Aqui, ó, é o Orientation Rotation que fica no Character. É esse aqui que eu esqueci. Então é esse mesmo. Orientation. Opa. Vou pegar aqui o Rotation. Aqui, ó. Use Orientation Rotation to Movement. Cadê? No Character. Use Orientation Rotation to Movement. E ó, esse cara. Então, beleza. Então, aqui, compila, salva, e aí a gente vai testar. Então, não, que traíra. Em algo estranho. Character Movement. Rotation Rate. Cadê o Rotation Rate?
Orientation, tá aqui, ó, esse cara aqui. Então, no Character Movements, né, eu tenho que marcar Character Movements aqui, eu pego aqui Orientation, Rotation to Movement. É esse que ficou faltando ali para ele, vamos dizer, virar para direção aonde ele estava, vamos dizer, não, meu Jesus, comi mosca total aqui nesse negócio.